meus queridos, mais uma vez com vocês, professor André Canuto, né? E hoje a gente vai tentar desmistificar para vocês nesse rápido vídeo, e é rápido mesmo, bem sucinto, a questão da teoria do domínio do fato, né? Vamos ver se a gente explica isso para vocês não cometerem erros em deslizes. É lógico que eu não vou aqui, né, trazer todos os detalhes da domínio do fato, mas quero trazer os detalhes essenciais. Vou pegar um pedacinho aqui do histórico dessa teoria, que data de origem desde 1939. Né? Muitos atribuem essa teoria, né, a paternidade dessa teoria, ao professor Klaus Roxin. Todavia, nós já temos notícia dessa elaboração dessa teoria, né? Como eu disse lá em 1939, com o finalismo de Wetzel, né? E Wetzel já fala disso aí, e a gente vê isso num tratado que foi o de Iezek, tá? Então, a partir dessa tese, que os crimes dolosos, o autor, ele tem controle, né, final do fato, né? Mas foi através de Roxin, tá? No instituto chamado, perdoem meu alemão, acho que é Täterschaft unter Täterschaft, né? Inicialmente, né, que foi publicada lá em 63, né, 1963, que trouxe a teoria do domínio do fato na sua forma embrionária à tona. E essa teoria do domínio do fato, ela traz para a gente, né, a informação de que a importância, né, que existia na época de projeção na Europa dessa teoria, como na América Latina, devido ao sistema, né, de direito penal dessas regiões. Mas aí, muitos anos depois, aí sim, o professor Klaus Roxin, ele reconhece que os crimes eram cometidos pelo nacionalismo. E aí, dentro de um chamado aparato organizado de poder, de um lado, que dá comando para que se execute os crimes. E esse aparato, né, que dá comando para que se execute os crimes tem que responder como autor, tá? E não só como partícipe, ao contrário do que entendia a doutrina dominante na época, tá certo? Isso é, digamos assim, o cerne da teoria do domínio do fato. Essa teoria, ela é puramente objetiva. Nenhuma outra puramente subjetiva são adequadas para fundamentar a essência da autoria a fazer o que a gente diz que é, ao mesmo tempo, a delimitação correta entre a autoria e a participação. Essa teoria é a única que aplica de maneira objetiva, no caso, esses critérios, tá? E a teoria do domínio do fato, partindo desse conceito de restritivo de autor, que tem a pretensão de sintetizar aspectos objetivos e subjetivos, impondo como uma teoria os aspectos subjetivos, não requer somente a finalidade. Esse é um grande ponto a se observar. Então, não somente a conduta finalística, mas também uma posição objetiva que determine o efetivo domínio do fato como um todo. O autor, segundo essa teoria, é quem tem o poder de decisão, sacou? Sobre a realização do fato.
Então, evidentemente que o mero braço de execução, ele não pode ser colocado como autor. Ele não tem poder de decisão, ele só executa. Né? Por exemplo, segundo essa teoria, esse poder de decisão sobre o domínio do fato, né, em relação ao fato, mas ele é indispensável para que se demonstre o resultado de quem detém a posição do comando que determinou a prática da ação, sendo irrelevante ali, no caso, o que a gente chama de posição hierárquica superior. Tá? Sob pena de se caracterizar a ausência e uma autêntica responsabilidade objetiva. O autor, então, como vocês estão percebendo, nessa construção conceitual do domínio do fato, enfim, ele não é só quem executa a ação típica, mas também é aquele que utiliza de outrem como braço de execução, como instrumento para a infração penal mediata. O que a gente teria aí, autoria mediata. E no autor, autoria intelectual, se alguns quiserem dizer assim. Mas aí vamos nos socorrer dos ensinamentos, tá? De Wetzel, né? Os conceitos mais iniciais lá, né? Do início dessa jornada pelo direito penal. Por quê? Como ensina Wetzel, a conformação do fato mediante a vontade de realização, que dirige de forma planificada, é o que transforma o autor em senhor do fato. Não existe outro caminho. Então, recapitulando, Wetzel nos ensina que a conformação do fato mediante vontade de realização que dirige de forma planificada e transforma o autor em senhor do fato. Porém, como já afirmava Jesak, não só a vontade de realização, porque não só a vontade de realização resulta decisiva para a autoria, mas também a importância material da parte de cada interveniente que assume no fato específico, no caso concreto, tá? A gente verifica que todos esses conceitos, né, conseguem ser muito bem aplicados se você tiver boa técnica penal e domínio do direito penal alemão para aplicar direito à questão dogmática penal. Todavia, o próprio Klaus Roxin, né, quando esteve aqui no Brasil e na época estavam utilizando essa teoria do domínio do fato a primeira vez no ordenamento da operação chamada, o processo, aliás, do mensalão, aliás, né, a ação penal 470, né, e ele se queixou que era da aplicação que o Supremo estava fazendo da teoria do domínio do fato. Vejam vocês que até os ministros do Supremo, né, pisaram na bola quando o professor, né, Klaus Roxin, ele mesmo afirmou isso. Inclusive tem uma reportagem dele na Folha de São Paulo e eu vou tentar recuperar ela e colocar um link para vocês aqui, tá? Eu vou ver se eu coloco aqui embaixo, mas de toda sorte eu vou colocar as perguntas que foram feitas aí. E lá perguntaram a ele, na época, e o que marca mais para mim é essa pergunta,
se era possível a teoria do domínio do fato, né? Fundamentar a condenação de um acusado supondo sua participação apenas pelo fato de sua posição hierárquica. E o professor Klaus Roxin foi categórico ao dizer não, em absoluto. A pessoa que ocupa a posição no topo de uma organização também tem o comando desse fato. Emitido uma ordem, e isso seria um mau uso da hierarquia. Entendeu? E isso é fundamental para você entender a questão quando o professor Klaus ele fala da hierarquia, da posição hierarquizada. E ele diz mais que, por exemplo, na questão do mensalão, né, ele diz mais que, por exemplo, na Alemanha, ele tem o mesmo problema, né, de pressão social. Todavia, é interessante saber que o clamor por coordenação severa, mesmo sem prova suficiente, não deve ser referência para o magistrado. O problema é que isso não é correspondente a direito. E somente por isso não deve ser referência. O juiz ele não tem que ficar do lado da opinião pública. O juiz tem que ficar do lado do direito. E aí vai, né, um puxão de orelha na nossa magistratura, que às vezes cede ao clamor público, para não dizer na maioria das vezes. E é por esse motivo, sabe, que é tão importante nós cuidarmos do estudo doutrinário com carinho, com atenção. Porque se não fosse assim, a gente estaria negando que o direito penal dá culpabilidade. E aí adotando a responsabilidade penal objetiva. Aliás, essa responsabilidade penal objetiva há muito está proscrita no moderno direito penal, que é marco do Estado democrático de direito. Tá certo? Então, nós, que somos um país democrático, devemos ter atenção a isso. E, em outros termos, para que se configure o domínio do fato, é necessário que o autor tenha absoluto controle sobre o executor do fato. E não apenas ostentar a posição de superioridade ou representatividade superior, tá? Mas como se chegou a interpretar na jurisprudência brasileira de maneira equivocada. E nas palavras do professor Roxin, ele diz que quem ocupa posição de comando, tá? Essa pessoa que ocupa aqui a posição de comando, ela não pode ter de fato emitido a ordem. Ela tem que ter emitido a ordem. E além de ter emitido a ordem, essa pessoa ela tem que controlar o fato a ponto de isso se ver provado no estudo concreto do fato. Então, recapitulando de forma bem objetiva, quem ocupa essa posição de comando tem que ter de fato emitido essa ordem. Não pode ser presumida essa ordem, tá? E isso tem que ser provado. Não se condena no domínio do fato por presunção de ordem ilícita. Porque eu posso ser pego na execução e dizer que fulano de tal mandou eu fazer alguma coisa, quando fulano de tal não mandou fazer nada. Entendeu? E aí vão punir fulano de tal e a mim. Eu como partícipe e fulano de tal como autor. Entendeu? Então, em rápido sobrevoo, o
que eu tenho para falar para vocês é basicamente isso. E como fecho, né, do que eu estou falando aqui para vocês, só vou chamar a atenção mais de um detalhe, que são palavras do próprio professor Roxinho, que tanto me ensina nos seus livros e nos seus estudos, que quem ocupa, né, essa posição de comando tem que ter emitido essa ordem, tá? Isso tem que ser provado, eu já falei para vocês. E isso vale dizer, né, que é insuficiente que haja indícios de sua ocorrência. Indício e só indício não dá para condenar. E como no direito penal, né, do fato, exige que o juiz tenha certeza. Ou seja, não se pode basear uma condenação somente no fato de você ter os indícios iniciais, tá? Você tem que ter um juízo, uma concretude da certeza delitiva e da culpabilidade. E para além disso, essa prova tem que ser incontestável. Não se pode ter fragilidade nessa prova que coloque, né, em qualquer panorama a dúvida no cenário de apreciação, porque senão indúbio pro réu, tá? E assim falando, o professor Roxinho nos ensina que a quem convém destacar aqui a questão de que se gosta muito de afirmar aqui no Brasil que, acima de qualquer dúvida razoável, a eventual dúvida sobre a culpabilidade de alguém, por menor que seja ela, é fundamento idôneo para determinar sua absolvição. Mas, infelizmente, né, aqui no Brasil, o princípio do indúbio pro réu não guia de maneira segura, baseado inclusive na questão do direito penal do fato, a absolvição. É por este motivo que nós temos que ter esse primor técnico na apreciação das teorias penais e da dogmática penal, tá? Eu teria aqui mais algumas coisas a falar, mais alguns pontos para explicar a vocês, não é, sobre a questão do domínio do fato, mas eu creio que com essa rápida explicação que eu dei aqui, eu consegui delinear pelo menos o básico do que diz o domínio do fato, para que vocês possam entender o conceito e, acima de tudo, não mais deixar passar em branco as oportunidades de defesa que são dadas a todos nós que atuamos no direito penal quando esta teoria estiver sendo mal aplicada, tá? Eu vou colocar aqui algumas referências de leituras para vocês aqui embaixo do vídeo e espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre a teoria do domínio do fato. Forte abraço para você, firme nos estudos, tá certo? E a gente se vê aí no próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí para mim, não é? Se inscreve no canal que eu sempre estou postando aqui, eventualmente alguma coisa bacana aqui na área de direito penal para você poder estudar. Eu não tenho tanto tempo para estar publicando tanto material assim, então não vou ficar lhe perturbando muito, tá? Mas é bom porque você fica sinalizado do que é publicado aqui, marca aqui a notificação e, se gostou, compartilha com seus amigos e com quem você acha que vai se utilizar bem dessa informação. Forte abraço para você, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!